pessoal escuta xingar o pastor. Opa, estamos ao vivo, Opa, já estamos em 10 segundos. Quem entrou, dá um oizinho aqui, para a gente saber se tá o som, a imagem está legal. Vamos ver quem vai ser o primeiro a dar um oizinho aqui. Vamos lá. Opa, estou recebendo aqui um oi. Estamos no Instagram. Bom, gente, estamos tanto no Face como no Instagram. Eu movimentei o dedo justamente para apontar os equipamentos aqui, tá? E muito bom dia. Esse dia maravilhoso. Sentei na minha mesa, hoje era 5h30 da manhã. Gente, um sol maravilhoso entrando aqui pela janela. Espero que todos vocês estejam em casa, estejam bem. E o assunto de hoje é justamente para a gente poder criar um ambiente melhor ainda. Bom, hoje é a nossa terceira live sobre espiritualidade em tempos de crise. Hoje eu vou falar sobre um dos aspectos mais, ao meu ver, mais importantes desse assunto chamado espiritualidade. Vamos mostrar também como esse aspecto que é a sintonia, ela se relaciona, como ela impacta diretamente esse tema que nós começamos a falar ontem, a ansiedade. Para quem não assistiu, o primeiro vídeo da ansiedade está no meu canal do YouTube, Marcos Paris. Acesse lá depois, você vai ter um pouco mais de conteúdo para a gente ter mais informação, tá? E aí os dois vão se conectar. Se você assistiu os dois, ótimo. Para hoje, sem problema nenhum, mas as duas informações elas se somam. Outra coisa é como a ansiedade está sendo um dos maiores desafios para quem está respeitando ficar em casa, se isolando, na realidade, para que você colabore com a sociedade hoje. Ou seja, você sendo um cidadão. Essa palavra, se em algum momento eu puder, eu vou trazer para vocês, a gente vai falar sobre esse termo, o que é ser cidadão. Então, para quem está respeitando ficar em casa, como a ansiedade impacta, mas impacta muito. Para dizer a verdade para vocês, com todas as pessoas que eu entrei em contato, conversando com amigos, seja por WhatsApp, seja por Skype, telefone, gente, não encontrei, e olha, eu vou generalizar, claro que o meu universo de experimento não é o mundo inteiro, tá? São os meus relacionamentos. Eu não encontrei ninguém depressivo. Eu só encontrei pessoas ansiosas. Beleza? E eu vou dar mais dicas de como você vai poder controlar a sua ansiedade. Gente, se você assistiu ao vídeo anterior, você vai entender que a ansiedade, a gente não acaba com ela. Ela é um processo natural. Então, a gente controla a ansiedade, deixando com que ela se torne ou melhor, com que ela atue da forma como ela foi criada para estar atuando na gente, tá? Na nossa vida, no nosso corpo, tá bom? Então, a ansiedade você não elimina, você controla. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos de ansiedade, como também precisamos de estresse, tá? Outro assunto que nós vamos falar futuramente. Bom, gente, vamos começar lá. Sintonia. O que é sintonia? Por que eu, Marcos, percebo e vejo que a sintonia é um dos maiores atributos, a maior qualidade da espiritualidade? Bom, vamos lá. Nos tempos de hoje, que nós estamos vivenciando, nós estamos em casa, eu não gosto desse termo, nós estamos de quarentena, na verdade nós estamos reclusos apenas, tá? Nós estamos num momento de reclusão. Então, assim, o que mais acontece com a gente fisicamente nós estamos bem dentro de casa, ok? Mas como é que está a nossa cabeça? Para quem não sabe, o nosso cérebro funciona através de sinapses, que são sinais elétricos. Para quem conhece um pouquinho de eletricidade, ela corre por fios, por canais, por condutos. Tá? Então, o nosso cérebro funciona exatamente como funciona o computador. Ou melhor, o computador funciona exatamente como funciona o nosso cérebro. São
correntes elétricas que correm e que se transformam em informação. Isso gera campo magnético, tá, gente? Quando você liga o seu rádio, e mesmo hoje... desculpa, rádio. Entreguei mais uma vez a minha idade, né? Mas assim, você ouve hoje rádios através do seu celular, no seu computador, tudo mais. De qualquer forma, como ele funciona? A rádio manda sinais de som que tem frequência, por isso que você pode mudar de estação. E aí você sintoniza o seu dial, seja pelo rádio comum, aquele antigo, seja pelo celular, seja pela internet, seja como for. Você sintoniza o dial e diz, eu quero ouvir a 100.9, Jovem Pan. Quero ouvir a 97.7, a Rádio da Véia, que eu gosto. A minha idade está ótimo para lá. Então, assim, você sintoniza. Quando você quer mudar de informação, quando você quer mudar de rádio, o que você faz? Muda o dial para ele pegar uma outra sintonia. Gente, o nosso cérebro funciona da mesma forma. E o que isso diz respeito a essa coisa chamada sintonia dentro do campo da espiritualidade? Gente, a nossa mente, ou melhor, nosso cérebro, ele produz as mesmas ondas que um rádio produz. E ele emite isso. Você não vê, você não percebe. Deixa eu corrigir isso. Muitos percebem, mas não sabem que é isso. Então, o que acontece? Quando eu emito uma informação, eu recebo uma informação da mesma sintonia, da mesma frequência, gente. Então, o que acontece com isso? Acontece que o que é que você está sintonizando agora? Exatamente. Eu não sei, mas você sabe. Então, em qual estação você está sintonizando a sua vida, o seu momento, o seu estar agora? Essa é uma pergunta muito importante a ser feita, tá? É uma autorreflexão. Então, assim, essas vibrações, elas vão estar relacionadas a essa frequência, beleza? Que são emitidas e são enviadas a partir do processo de pensar. E aí eu volto, que eu já falei no nosso primeiro encontro sobre ansiedade. Quais são seus valores? Quais são seus códigos morais? Quais são seus códigos religiosos? O que você sabe, o que você pensa, o que você define como certo e errado. Como é que está isso hoje para você? Porque é isso que dispara nossos pensamentos, que dispara nossas sinapses, que dispara sinais elétricos, que dispara frequência, ondas de som com frequência. E é essa frequência que vai trazer o mesmo tipo de informação aqui para você. Beleza, Marcos, e o que isso tem a ver com ansiedade? Gente, a sua ansiedade é fruto daquilo que você está pensando. A ansiedade, ela vai disparar uma série de efeitos físicos, hormonais. Ele volta... No que volta para o seu cérebro os sinais elétricos, você tem uma reação com relação aos vários hormônios dessa ansiedade, e aí você começa a pensar e elaborar um monte de coisa em cima disso. Beleza? Então, se a sua ansiedade está no controle, você vai estar motivado por uma série de coisas. Mas se ela estiver fora de controle, você só vai estar pensando porcaria. E aí vem a sintonia, vem a frequência, e com isso vai, e com isso volta. Por isso que ontem, quando eu disse, gente, cuidado com a mídia. O que é que vocês estão ouvindo e a quantidade de informações, fora a divergência dessas informações, como é que você está se alimentando disso? Então, o que acontece? Cada hora que você muda de estação, porque você ouviu uma coisa aqui, outra coisa ali, pra cá. E aí você pensou, elaborou, fez, pum. Cada vez que você muda de dial, usa o seu dial, cada vez que você muda de estação, lá vai uma informação de um tipo, e lá vai uma informação de um tipo voltar. E aí lá vai você
sentir tudo isso. Então, gente, eu gostaria que vocês estivessem hoje exercitando esse controle para vocês criarem um círculo virtuoso. Coisa boa, eu mando. Coisa boa, eu recebo. Coisa boa, eu mando. Coisa boa, eu recebo. Mas, conversando com os meus amigos, meus relacionamentos, eu mando coisa ruim, recebo coisa ruim. Eu mando coisa ruim, recebo coisa ruim. Isso se chama círculo vicioso. Por isso que a gente vicia. A virtude também ela é alimentada, tá, gente? Então tem um círculo virtuoso, coisa boa, mando, coisa boa, recebo. Círculo vicioso, coisa ruim eu mando, coisa ruim eu recebo. Então, o que acontece com isso? Então vamos lá, nós temos agora aqui a sintonia e aqui a espiritualidade. Dependendo do que eu sintonizo, eu mando para a minha espiritualidade essas informações e eu vou vivenciar a minha espiritualidade de acordo com as informações da sintonia que eu estou. Isso é fundamental, gente. Eu poderia realmente, e eu vou fazer, na realidade, ficar aqui todos os dias até esse processo terminar com vocês, falando sobre vários assuntos, mas se eu desistisse agora, só isso resolveria praticamente boa parte desses problemas que é estar confinado. Ouçam isso. Sintonia, para mim, então, é uma das qualidades mais importantes da espiritualidade. Tem outros? Nossa, e nós vamos falar de alguns deles aqui, tá? Alguns, se possível. Não sei quanto tempo vai durar a gente ficar em casa, tá? Mas então... E eu não estou falando de forma negativa, tá, gente? Quanto tempo eu ficar em casa, quanto tempo eu vou investir em mim. Pensem dessa forma. Quanto tempo eu ficar em casa é o tempo que eu vou estar investindo em mim. Uma coisa interessante, né? O confinamento, né? Aí sim, você está em casa, você está confinado a esse espaço físico que é a sua casa. E é muito legal porque há quanto tempo você quer ficar em casa? E por consequência do dia a dia da correria, você não consegue fazer isso. Tá? Então, assim, no confinamento, nós temos uma coisa interessante. Quem está dentro desse confinamento? Você. Você é um corpo físico. E é por isso, inclusive, que você está em casa, porque quem está em risco, quando vai lá para fora, é o seu corpo físico, inicialmente. Então, o que acontece? O corpo físico, inclusive, olha que interessante, uma hora vão encontrar a vacina. Vão encontrar a vacina. Já passamos por coisas bem mais fortes, piores, o tempo foi mais longo e coisa e tal, mas tem muita coisa que está sob controle. Então, assim, vai encontrar vacina. Beleza. Então, corpo físico. E aí é uma coisa interessante, né? Uma vez resolvido o corpo físico, o que acontece? Nós temos o quê? O nosso mental. Vocês percebem que eu não falei nosso cerebral, eu falei nosso mental. O nosso mental são todas as experiências que nós tivemos durante esse espaço de tempo e eles vão ficar registrados. Lembrem-se que o nosso cérebro tem um HD, igualzinho computador, tá? Tá tudo registrado lá e toda vez que eu faço algo, penso algo, faço algo, falo algo, eu uso minhas referências, eu uso as informações que estão nesse HD. Tá tudo registrado lá. E por que, quando eu comecei a falar sobre espiritualidades em tempos de crise, eu fiquei assim, pensando, ok, por que isso é tão importante? Um dos motivos é o meu corpo físico, eu trato com exercício, alimentação, com remédios, com boas práticas, coisa e tal. Mas e a minha espiritualidade? A maior parte dela é reflexo disso, beleza? Mas a maior parte da espiritualidade é tratada nesse nível mental, nesse nível mais sutil. Eu vou usar até uma metáfora aqui, tá, gente? Nós temos vários corpos. Isso vai ser um tema de uma das nossas lives, tá? Nós temos vários corpos. Nós temos o corpo físico, nós temos o corpo mental, nós temos um corpo mais
espiritual, emocional. Então, o que acontece? O corpo físico, uma vez legal, a gente vai subindo de corpo, tá? Isso é uma metáfora fantástica, porque você consegue olhar para você com uma forma um pouco mais abrangente, que só um corpo físico que tem sinapse, que emite ondas, que tem uma frequência e que envia, que capta. Nós temos outros elementos. Então, o que acontece? Depois que isso passar, nós vamos ter que trabalhar esse lado, tá, gente? Porque aí nós já estamos seguros, temos uma vacina, tá tudo resolvido, podemos sair de casa, Mas, e aí eu falei assim, gente, é a espiritualidade que é o ponto focal desse processo. O corpo físico é o espiritual vai além. Vai além. Religião, oração, prática meditativa, energética, tudo isso faz parte da espiritualidade. E tudo isso é muito bom quando bem usado. O Ministério da Saúde adverte. Beleza? E a saúde pode ser saúde física, mental, espiritual, emocional. E nós vamos falar desses tantos. Porque depois desse momento acabar, nós vamos mudar o nosso tema e vamos continuar falando disso para sempre. Beleza? Então vamos lá. Doença é um problema que a gente é quando a gente enfrenta um problema e a gente não consegue sair dele. Exatamente. Por isso que, como por exemplo, a ansiedade, quando você entra num momento de ansiedade, que ela tem uma função, quem que assistiu a live anterior, sabe, a função da ansiedade é fazer o quê? Gerar certos hormônios para que você tenha uma ação diante de uma situação. Tá? Essa situação são geralmente situações novas ou situações de perigo, de medo, de não sei o que vai acontecer. Então, só que se você fica exagerando nisso, o que acontece? Você começa a produzir excessivamente esses hormônios, eles ficam na sua corrente, afeta como você pensa, como você elabora e como você reage. Então, se eu não tenho controle sobre isso, vira doença. Tá bom? E a saúde é exatamente aquelas pessoas que têm o quê? Controle sobre o resultado final. O processo todo mundo vai passar, só que quando chega lá no final, eu sei elaborar que acabou agora o momento de ansiedade e vai começar um outro momento. Tá? De entusiasmo, de felicidade, ou até um outro negativo. Mas, enfim, você tem um controle. Então, a ansiedade chegou no momento que ela precisou ser disparada, fez o que tinha que fazer e foi embora. Então, doença é quando não tem esse controle, saúde é quando eu tenho esse controle. E o legal é que nesse distanciamento que nós estamos tendo das pessoas, essa reclusão que nós estamos em casa, é muito importante perceber isso, tá? Porque quando eu falo de controle, gente, estou falando só do Marcos, por exemplo, fica mais fácil. Porque é eu comigo mesmo. Então, sempre que eu tenho que decidir algumas coisas, e o Marcos é o ponto focal, e não tem nenhum elemento externo, nenhuma outra pessoa, fica tranquilo. Mas quando aparecem as pessoas no nosso convívio, aí começa a ficar mais difícil ter esse controle. Então, o que acontece? Hoje, dentro desse confinamento que nós estamos, tá? A maioria das pessoas estão com pessoas, umas ao lado das outras. Beleza? E aí, quando você fica ansioso, você passa a ansiedade para outro. Quando o outro fica ansioso, passa a ansiedade para você. Você percebe que fica mais difícil o controle? Porque, inclusive, esse infeliz aqui está passando informação para você, e aí vocês, para manter uma relação, vocês entram na mesma sintonia. E eu sei que é complicado, por exemplo, você está na sua casa, você quer ter uma postura up, e aí vem alguém assim, e por respeito, você muitas vezes entra na mesma sintonia para manter a relação. É fato. E é por isso que a habilidade de você trazer essa pessoa para o up e não você ir para o down. Então você tem que parar e pensar e elaborar um pouco mais.
E eu vou dar algumas dicas muito interessantes para vocês com relação a isso, que é como controlar a ansiedade. Mas, gente, eu vou te falar uma coisa aqui que me ocorreu esses dias. Big Brother. Gente, o Big Brother. Vocês já percebam, assistam um ou dois capítulos só, tá, gente? Não estou recomendando Big Brother aqui, não. Mas, assim, o Big Brother é uma das melhores experiências sobre confinamento. Imagine que aquilo lá é uma grande família, realmente. Eles estão confinados. Eu nem lembro qual é o tempo que eles ficam confinados, tá? Mas ficam confinados. Toda a relação deles com o mundo exterior é da forma que nós estamos fazendo agora e da forma como foi sugerida que fizessem, tá? Todos nós fizéssemos. Telefone, rádio, celular, meios eletrônicos, o que for. Então, Big Brother é um dos melhores modelos com relação a confinamento. E olha que interessante. Por que eles conseguem ficar esse tempo todo lá e chegar até o final sãos e salvos, que é o que nós queremos fazer no final da nossa, tá, gente? Eles estão sempre fazendo alguma coisa. Quando não fazem, sabe o que acontece lá dentro? Pau. Olha que interessante. Então, sempre tem uma festinha que é organizada, tudo bem que é patrocinador, eles têm equipamentos de ginástica, eles têm que fazer comida, tem a piscina para tomar sol e tomar um banho gostoso. Então, assim, se vocês perceberem, eles estão sempre fazendo alguma coisa ou estão sendo solicitados a fazerem alguma coisa. Pensem nisso, dê uma olhadinha lá. Não vão viciar não, hein, gente? Dá uma olhadinha lá e verifiquem. É um modelo, sim, de confinamento. Inclusive, eu posso algum dia falar para vocês sobre como nasceu o Big Brother, tá? Como nasceu o Big Brother. Que é uma experiência social, sim. É uma experiência que nasceu para ver como é que o homem, o ser humano, se comportaria para ir para Marte. Viagens longas espaciais. Olha só que interessante a origem efetiva do Big Brother. Bom, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? A espiritualidade, como nós falamos, é essa coisa principal da sintonia. A sintonia tem vários elementos que influenciam ela. Uma delas é a ansiedade, que para nós, nesse momento, é o melhor foco que nós podemos ter, como cuidar da ansiedade. E agora, eu vou dizer para vocês, como é que eu consigo olhar para a ansiedade, para a espiritualidade e ter um controle maior? Beleza, vamos lá. Uma das coisas que eu recomendo para vocês, façam cursos online. Gente, a internet está livre. Agora, inclusive, eu andei dando uma fuçada, o que tem de gente liberando treinamento gratuito para esses tempos aqui, mas procurem temas que vão te elevar, que vão te deixar up. Por exemplo, se profissionalmente você está defasado em alguma coisa, vai lá aprender. Espiritualmente, qual o tema que mais você curte com relação à sua espiritualidade? Procura ver se tem algum treinamento online lá, se tem alguma pessoa falando sobre coisa bacana. O que vocês estão fazendo aqui agora com a gente? Ou seja, espiritualidade em tempo de crise. Beleza, é um assunto que vocês querem com relação à espiritualidade. Beleza, como eu cuido dela em crise? Vão lá, procurem cursos, treinamentos online, vocês vão ver que tem muita coisa. Fazerem exercícios em casa. Agora, exercício físico. Por quê? Quando você soa a camiseta, você produz serotonina. Vocês sabiam que uma hora de caminhada te traz o nível de felicidade que comprimidos como Prozac trariam para você? Eu ia falar que sabe o que acontece? Tem uma estatística que diz que um cigarro de maconha que deixa alguém no barato, uma hora de caminhada tem o mesmo efeito. E quimicamente é isso mesmo. Ler mais. Marcos, mas eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler? Beleza. Vai na internet e procura audiolivro. É fantástico, gente. Audiolivro. Assunto sobre espiritualidade, gente, tem de tonelada lá para você estudar. Aproveitem para ler livros e também procurar assuntos que mudem a sintonia que você está. Gente, no começo às vezes dá uma enroscada, tá? Dá uma forçadinha na barra que vai legal, tá?
pode perceber que depois que a gente começa a pegar a coisa, eu descobri que toda atividade que a gente faz, a gente tem o que eu chamo de limite. Eu, por exemplo, a minha rua, onde eu moro, eu estou a 3 quadras do metrô. Beleza. Então, é uma prática que é mais fácil, em alguns lugares eu vou de metrô, beleza. Só que para ir para o metrô é descida, para voltar é subida. E imagina que você vai, sai, anda bastante, na volta você já está mais cansadinho, beleza. Aí eu vou subir essa ladeira. Quando eu subo essa ladeira, eu descobri que existe uma árvore passando um quarteirão e pouco, que se eu passar dessa árvore, eu não tenho mais cansaço. Se eu desisto naquela árvore, eu chamo alguém para me buscar. É meu espaço limite aí, tá? Entrem em contato com seus amigos, gente. Com as pessoas que você gosta. Principalmente para saber que eles estão lá do outro lado. Pega aquelas pessoas que faz tempo que você não fala ou vê há muito tempo. Beleza? Sem problema nenhum. Aproveite esse momento para entrar em contato de novo com eles. Tá bom? Eu tô lendo a minha colinha aqui, tá, gente? Esse é o mais 10. Hoje, inclusive, a hora que eu levantei era 5 e pouco da manhã, 5h30, tomei meu banho, subi. E aí eu peguei uma música do Gladiador, que é uma música só instrumental. Gente, eu fiquei aqui uns 20 minutos só no... Gente, até quase dormi sentado na cadeira aqui. Eu falei, eita, nós, que bacana. Esse é o resultado que eu queria e consegui. E falei assim, nossa, isso é um momento meu, só meu. Depois chegou o meu sogro e minha sogra levantaram, minha esposa, nós estamos aqui já começando a organizar o assunto e tudo mais, mas aquele momento foi só meu. Ainda tô ligadão nisso, tá, gente? É ouvir música, é relaxamento. Quem curte incenso, quem curte oração, quem curte... eu tenho um livro, inclusive, que eu leio uma página por dia. É um livro, uma página aleatória, pego, leio, reflito sobre o assunto. Eu tenho um conjunto de cartas que é sobre empoderamento, então eu vou lá, embaralho, pego, opa, qual é o poder de hoje? Gente, qual é o poder de hoje? Que eu posso exercitar, mudando a minha sintonia, tá? E é isso. Gente, eu vou ficando por aqui hoje, tá bom? Quero lembrar vocês que amanhã, às 10 horas, estamos aqui novamente. E qual vai ser o assunto? A ansiedade, ela tem um filho, na realidade. Eu quero falar sobre medo. Imagina que a ansiedade é o forno. O medo é uma lenha que eu coloco lá dentro e aqueço, que acendo. Beleza? Nós vamos falar um pouco mais sobre medo, tá? E, deixando outro recadinho aqui, pessoal, se vocês quiserem assistir as outras lives em qualquer outro local, recomendar para os amigos, isso eu peço, recomende para os amigos, principalmente os que gostam do assunto de espiritualidade e até agora os que estão ansiosos. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Marcos Paris. Todas as lives vão estar lá. Hoje, lá depois da tarde, essa live também já vai estar lá. Mas as anteriores já estão disponíveis para você, tá? Se você tiver dúvida, se você tiver uma proposta de assunto para a gente trazer aqui, lembrem-se, sempre tendo em foco essa coisa de relacionar com a espiritualidade, tá, gente? Outros, eu posso falar em outro momento, tá? Mas agora eu vou privilegiar quem estiver com dúvida, com proposta, com curiosidade sobre um assunto específico relacionado à espiritualidade. Deixem no direct no Instagram, quem estiver no Instagram, pode deixar no message lá no inbox no Face, ou entrem no meu site, que é www.coachingespiritual.com.br www.coachingespiritual.com.br. Lá tem no final da página inicial, tem o Muro das Inquietações. O que é que inquieta a alma, o espírito, o anseio de vocês? Deixem lá e eu vou ler, vou trabalhar em cima e em algum momento a gente vai poder discutir esse assunto. Beleza? Respondo todos vocês, inclusive, tá, gente? Pode mandar que eu dou um ok, recebi. Quando a gente pode falar, se vai virar uma live para esse tema, se vai ser uma live específica para um outro tema, se a gente vai falar
em privado, mas eu retorno para vocês. Tá bom? Tenham um excelente dia. Mudem a sintonia que você está. E cuidem da sintonia que o outro traz para você. Você é o dono da antena, gente. Como também é o dono da antena que manda e é o dono da antena que recebe. Beleza? Um grande abraço e um ótimo dia para vocês.